Haskell e tal, que todo mundo falava como, oh, meu Deus do céu, Haskell, oh, tipo... E eu fiquei curioso, então fui atrás de aprender, e eu gostei muito de Haskell, desde o dia em que eu comecei a aprender, eu me interessei pra cacete, e eu fui aprendendo desde então. Eu nunca usei Haskell profissionalmente, assim, nunca foi uma coisa que eu tenha usado em um trabalho, mas eu já arrumei trabalho por causa de Haskell. Atualmente eu trabalho com Elixir, na verdade, na empresa. Eu comecei a mexer com Elixir em 2016 e 16 e eu comecei a usar Elixir profissionalmente em 2020. Quando eu comecei a usar Elixir, assim, foi na época em que estava começando a ter algum hype e tal, aí tipo de 2020 eu comecei a usar e eu meio que implementei o sistema da minha empresa atualmente em Elixir. Eu sou CTO da Conta Split, como o Matt disse. É, Sei que você fala CTO, parece um título muito pomposo, muito, oh meu Deus do céu, mas assim, na verdade o que CTO de startup quer dizer é que você é pau pra toda obra. Tipo, tá pegando fogo ali no front-end, tá, não tem ninguém pra resolver, tá bom, sou eu que resolvo. Tá, o back-end tá explodindo, nenhum cliente consegue acessar o app, tá bom, também vou lá, apago o incêndio. Infra tá com problema, não tem ninguém pra resolver, tá bom, vou lá, dou meus pulos no Terraform e é isso, assim. Então no final eu sou o grande pau pra toda obra da empresa. E eu sou um grande fanboy de programação funcional, como vocês podem imaginar, por eu ter aprendido Haskell desde essa época. Eu gosto muito de programação funcional, eu acho que é uma abordagem que mais pessoas deveriam conhecer, e eu espero que hoje eu consiga mostrar um pouquinho para vocês de por que que eu acho isso e por que que eu acho que vale a pena aprender. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre Haskell. Antes de eu continuar, pessoal, a forma como eu faço o workshop só vai funcionar se vocês participarem. Então, se vocês tiverem dúvida em qualquer momento, se não entenderem alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, falem comigo, perguntem, podem abrir o microfone a qualquer momento e perguntar qualquer coisa que não ficar clara. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como vai ser o formato do workshop em si, mas antes eu vou dar uma explicaçãozinha histórica assim, sobre o Haskell, de onde ele veio e por que que ele existe. Então, eu vou falar um pouco sobre Haskell hoje, que é uma linguagem de programação que tem esse logo bonito aí. O Haskell, na verdade, ele surgiu de uma. Ele tem uma inspiração muito forte de uma linguagem anterior chamada Miranda, que tem esse logo pomposo aí. Miranda é uma linguagem que foi lançada por uma empresa chamada Research Software Limited, no Reino Unido, em 1985. E o objetivo inteiro da linguagem Miranda, que está ali no slogan dela, como vocês podem ver, é ser uma linguagem funcional polimórfica não estrita. Alguém te falou alguma coisa? Tem um monte de termos acadêmicos aí, mas a gente vai entender o que a maioria disso significa falando sobre Haskell. A questão é que, assim, quando lançaram Miranda, isso foi meio que uma revolução no meio de pesquisa de programação funcional, porque programação funcional nessa época era muito coisa de acadêmico, maluco, assim, era um tópico de pesquisa, mas não era uma coisa que era tão usada no mundo real, porque o que existia de linguagem funcional nessa época era basicamente Lisp e SML, que SML ainda era também uma linguagem muito de pesquisa, então existia SML, existia Miranda, existia Hope, existia KRC, mas eram todas linguagens de pesquisa, não era uma coisa que ia muito para a indústria e tal. E tinha muitos pesquisadores interessados nisso, e o Miranda, por ser a primeira linguagem que conseguiu mostrar que você conseguia fazer uma linguagem não estrita, que é o que a gente está chamando de preguiçoso aqui na prática, isso gerou um interesse de pesquisa muito grande. Então todo mundo queria pesquisar com Miranda, etc. Só que tinha um porém. Miranda era uma linguagem paga. Isso é uma coisa estranha até da gente imaginar hoje em dia, porque a gente já tem essa expectativa de que todas as linguagens vão ser open source e tal, mas na época existia bastante ainda a ideia de você lançar uma linguagem para você tentar ganhar dinheiro com isso, com empresas que você querer usar a sua linguagem. Então Miranda era uma linguagem paga, de fato. Então, o que aconteceu? Vários pesquisadores que tinham interesse. Então, primeiramente, aconteceram duas coisas. A primeira coisa que aconteceu foi que todo pesquisador que queria pesquisar com linguagem não estrita, para não ter que pagar o Miranda, começou a criar a sua própria. E isso começou a criar dezenas de linguagens não estritas que todo mundo queria mexer e tal. Então, para resolver essa questão e garantir que as pessoas pudessem pesquisar juntas, primeiramente, vou falar um pouquinho do Miranda. Miranda foi lançado em 1975 e, como uma linguagem funcional, ele define que o programa é um conjunto de equações. Miranda tinha tipagem estática, tá? Inferida, que é uma coisa que o Haskell tem até hoje. E era uma linguagem não estrita. O que significa exatamente ser uma linguagem não estrita? Atualmente, na maioria das linguagens, quando você chama uma função, os argumentos da função são avaliados antes da função.
O que uma linguagem ser não. Essa ideia de que os argumentos de uma função são avaliados antes da função ser avaliada, a gente se refere a ser uma linguagem estrita. Uma linguagem não estrita é uma linguagem em que os argumentos de uma função não são avaliados na hora em que a função é chamada, mas apenas na hora em que eles são necessários. A definição formal é um pouco mais complicada, e a gente vai falar um pouquinho disso no contexto de Haskell, mas isso aqui foi a grande coisa interessante sobre o Miranda. Então, dando um exemplo aqui de código em Miranda, isso aqui seria uma função para você computar o máximo de dois números. Então, o que a primeira linha ali está dizendo é que max2 é uma função que ela vai receber um número, ela vai receber um outro número e vai retornar um número. Tem um motivo para essa notação meio esquisita aqui, de você colocar uma seta no meio dos argumentos, mas eu já explico isso daqui a pouco. E, essencialmente, o que aqui ele está dizendo? É que a função max2 é definida por duas equações, e que se A é maior do que B, ela retorna A, em outros casos, ela retorna B. Isso é uma função bem simples em Miranda, mas quando a gente for ver um pouco de código em Haskell, vocês vão ver que o Haskell herdou bastante coisa do Miranda. Então, como que eu repeti isso aqui sem querer? Mas assim, em Haskell, o equivalente disso seria isso aqui. Então, a maior diferença, na verdade, do Haskell para o Miranda nesse contexto é que ao invés de a gente ter várias equações definidas por igual ali, o Haskell tem esse construto chamado de guardas, que você com uma barra vertical, você vai definindo aí cada caso da função, essencialmente. Então, então a assinatura é um pouco diferente também. Aqui, o que a gente está dizendo? Em Miranda, a gente falava que a função ela só se aplicava tipo, se os argumentos fossem números. Em Haskell, a gente está dizendo que OR a essa setinha gordinha, A para A para A. O que esse OR de A aqui significa? Haskell tem essa noção de você ter um conjunto de tipos que tem alguma propriedade específica. Então, especificamente, ORG é o conjunto dos tipos ordenáveis. Então, a gente está dizendo aqui que você pode receber qualquer tipo A que faça parte dos tipos ordenáveis e que você pode passar para a função max2. É isso que a gente quer dizer quando a gente fala que o Haskell é uma linguagem polimórfica. Você pode ter o que a gente chama aqui de variáveis de tipo e você pode encaixar qualquer tipo nelas, essencialmente. Então, aqui, você encaixaria uma variável no tipo A, desde que ela seja do conjunto ORG aqui, e essa função pode se aplicar para qualquer tipo. Então você pode usar essa função para comparar dois inteiros, você pode usar ela para comparar dois caracteres, etc. Isso é só uma apresentação rápida, depois eu explico melhor assim todos esses conceitos. Mas bom, como eu falei, surgiu um interesse muito grande em programação funcional não estrita por causa de Miranda e quiseram garantir que os pesquisadores que quisessem pesquisar sobre isso iam poder e que ia ter um padrão comum para que as pessoas pudessem trabalhar juntas. E para isso se formou o Comitê Haskell, que foi gerado por uma série de voluntários de vários institutos de pesquisa e universidades, né, principalmente na Europa, alguns nos Estados Unidos também. Ele foi formado em 1987, inicialmente sem o nome de Comitê Haskell, com o objetivo de produzir uma linguagem que pudesse servir como padrão comum para os pesquisadores interessados em programação funcional não estrita. Pessoal, tá dando para entender as coisas até agora? Alguém tem alguma dúvida só para saber? Eu não precisa entender muito bem. Bem, Breno. Beleza. Bom, em 1990, o comitê lançou a primeira versão dessa linguagem que eles queriam produzir, foi o Haskell 1.0. Eles deram o nome da linguagem de Haskell em homenagem a esse cara aqui, que é o Haskell Curry, que é um dos maiores pesquisadores da lógica do século XX, e ele foi responsável por criar por criar os cálculos de combinadores, que são essencialmente uma abstração para você trabalhar na lógica, e na verdade ela meio que serve como uma unificação também da lógica com a computação e da lógica matemática com a computação, de certa forma. Você consegue provar que o cálculo de combinadores ele é equivalente ao cálculo lambda. Então, em homenagem a esse cara, botaram o nome da linguagem de Haskell. O Haskell, assim como o Miranda, é uma linguagem estaticamente tipada, então toda variável no Haskell ela tem um tipo, você sabe qual é o tipo dela. É uma linguagem polimórfica, então naquele sentido que eu falei, de que você pode ter variáveis que assim, o tipo delas não é definido na hora da compilação, mas existem relações entre os tipos que têm que ser seguidas. E ele é uma linguagem, diferente do Miranda, ele é uma linguagem puramente funcional. O que isso significa? Isso significa que toda função em Haskell ela é uma função matemática.
ela recebe um valor, ela produz um valor e ela não faz nada além disso. Você não pode ter uma função que ela imprime no meio da função, você não pode ter uma função que ela vai lá e, sei lá, lê algum arquivo, etc. Você pode imprimir, você pode ler arquivos no Haskell, claro, senão o Haskell seria inútil, mas a forma como a gente faz isso no Haskell é um pouquinho diferente e eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. O Haskell tem a avaliação preguiçosa, que, como eu falei, é essa característica de que quando você passa um argumento para uma função, esse argumento não é avaliado na hora, o argumento é avaliado só na hora em que ele é necessário. E isso tem alguns impactos interessantes que a gente vai falar sobre no workshop em si também. E o Haskell tem uma característica que é uma das coisas que foram inventadas, na verdade, pelo Haskell, que depois foram adotadas por várias outras linguagens, que é a questão de você ter type classes, que é como eu falei, você tem conjuntos ali de tipos com alguma característica em comum, e você pode dizer que você está fazendo uma função que ela funciona para qualquer tipo dentro desse conjunto. Type classes são semelhantes a interfaces para quem já usou linguagens como Java ou C++, ou para quem já usou para quem já usou C++ seria como uma classe puramente virtual. É, mas eles têm algumas características bem interessantes, assim. Eu não vou falar muito sobre type classes hoje, porque é um tópico um pouco mais avançado, mas inevitavelmente a gente vai acabar vendo algumas coisas de type classes, porque elas estão em todo lugar quando você usa Haskell. E o Haskell, diferente do Miranda, que era uma linguagem interpretada, o Haskell é uma linguagem com compilação nativa, e apesar dele ser uma linguagem bastante abstrata, assim, do ponto de vista de você, de como você define um programa em Haskell, ele tem uma compilação com boa performance, e você não, evitando, assim, certos idiomas problemáticos, você consegue uma performance comparável a C++ ou a Java em um programa Haskell compilado. Finalmente, falar um pouquinho sobre a evolução do Haskell, então. Então, em 1990, o Haskell 1.0 foi lançado. Em 1992, foi criado o GHC, que é o Glasgow Haskell Compiler, que até hoje é o compilador mais usado do Haskell e, efetivamente, assim, ele é o padrão de como o Haskell funciona. Basicamente, todo mundo que usa Haskell hoje em dia usa o GHC, e o GHC é o padrão da comunidade, assim, do que é Haskell. Originalmente, em 1998, a linguagem foi padronizada pela primeira vez, então isso criou o Haskell 98. Em 2010, fizeram uma segunda padronização, que foi o Haskell 2010. Desde então, não tem nenhuma nova padronização da linguagem, mas o padrão de fato da indústria é o que o GHC suportar, tá de boa. Então, agora a gente vai partir um pouco para a parte de workshop de fato. E quem quiser acompanhar, quem quiser realmente fazer, tipo, estar codando junto comigo e estar acompanhando o código em si, vai ter que instalar o Haskell para isso, obviamente. E tem um jeito bastante fácil de fazer isso, que é você instalar o Stack. O Stack é uma ferramenta para você gerenciar projetos em Haskell, que ele já meio que cuida de tudo para você. Ele cuida de instalar as versões, então assim, ele cuida de instalar as versões do GHC. Então, por exemplo, se vocês já usaram Python, você sabe que tem o PyEnv, ou Ruby tem o RBEnv, ou tipo Java tem o JEnv. O Stack já cuida disso, ele instala as versões do GHC e ele garante que cada projeto tem a sua própria versão do GHC. E ao mesmo tempo ele também cuida de dependências, assim como um NPM do JavaScript ou um Maven do Java, então ele meio que já faz tudo. Tem um link aí que vocês podem seguir para instalar o Stack. Depois você usa o Stack para criar um projeto, você vai na pasta que você quiser e você roda aí Stack New e o nome que você quer dar para o projeto, ele vai criar uma pasta com esse nome e ele já vai instalar tudo que precisa e vai instalar uma versão do GHC. Dando um pouquinho mais de detalhes, assim, se você está no Mac, tem um pacote no Homebrew, você pode usar só brew install Haskell Stack. Se você está em um Linux da vida, tem esse comando do curl aqui, que você pode só rodar ele e vai baixar. Esse é o jeito recomendado, porque ele vai pegar a versão mais atualizada possível do Stack. E se você está no Windows, tem esse link aqui para um instalador fornecido pela equipe do Stack. Algumas distribuições Linux também vão ter pacotes pré-compilados e tal do Stack, então vocês podem vir nesse link aqui, que vai ter lá todos os links e dizendo quais distribuições já tem pacotes prontos e tal. Então, por exemplo, eu uso o Arch Linux, eu uso o pacote do Arch Linux, que ele é muito bom, ele quase sempre atualiza no mesmo dia em que o Stack atualiza. Mas tem pacote para Ubuntu, tem pacote para Fedora também, então se vocês estiverem usando algum Unix, fiquem à vontade para acessar esse link aí.
Então eu queria saber assim, vocês vão querer acompanhar o código juntos ou vão querer só assistir? Porque se vocês quiserem acompanhar, eu vou dar agora uma pausa de uns 5 minutinhos para todo mundo tentar instalar, ver se alguém vai ter algum problema, ajudar o pessoal com qualquer problema que tenha. E se não, a gente continua. Então, vocês vão querer instalar? Eu vou só assistir mesmo. Você pode Eu só voltar assisti rapidinho mesmo. no comando do stack? Oi? Pode voltar rapidinho no slide anterior, do comando do stack? Ah, tá tudo aqui. No slide anterior era só o link aqui, o mesmo link que tá ali no final. Ah, sim. Bom, alguém vai instalar? Beleza. Alguém vai querer a pausa para instalar, gente? Só para saber. Eu tô Bom, instalando aqui. beleza. Então eu vou dar uns minutinhos só, porque você vai ter que baixar o GHC e etc. Mas já já a gente continua. E eu fico ali no canal de dúvidas, então se alguém tiver algum problema instalando, me avisem, que aí eu já vou lá ver isso. Eu já instalei Beleza? Já rodei esse curl aí já. Agora. Tá, aí agora você vai na pasta que você quiser criar seu projeto, você dá um stack new e o nome que você quiser dar para o projeto, ele já vai criar uma pasta. Ok. Bom, então eu já vou mudar aqui, tô aqui na minha pasta de Haskell. Só para vocês saberem, eu já criei todo o código que eu vou usar hoje aqui, tipo nessa pasta SCTI, mas eu vou fazer meio que um live code aqui, eu já tenho ele pronto aqui só como fallback para se a gente travar em alguma coisa. Então, você já pode dar aqui um stack new SCTI 2. Opa, pera. Porque ele não pode. Beleza? Então, ele criou aqui. Aí você vai na pasta do projeto. E vocês vão ver que ele já criou bastante coisa aqui. Então, só para dar uma apresentaçãozinha rápida aqui para vocês do que é que o Stack cria, tá? Quem foi aí que falou que tinha instalado e ia acompanhar? Eu, Otávio. Beleza. Tá, Otávio, vai no seu projeto e dá um stack run, que na primeira vez que você rodar, ele vai baixar o GHC pra fazer o build. Então provavelmente ele vai levar uns minutos aí baixando. Ok. Então, bom, vocês veem que aqui eu já estou com o GHC instalado, então ele está só rodando um build aí, ele compilou todas as dependências necessárias. A primeira compilação vai ser um pouquinho mais lenta, depois ele faz todas as outras, e vocês veem que aqui no final ele imprimiu SumFunk. Então, isso é por causa do código padrão que ele gera. Então, antes da gente começar de fato, eu vou dar um tourzinho aqui para vocês do que é que o stack gera para você. Então a primeira coisa mais importante é que ele gera esse arquivo package.yaml aqui, que se vocês já usaram JavaScript, ele é equivalente ao package.json lá do npm. Então ele fala aqui, tipo, nome, versão, ele pede para você dar um link no GitHub, a licença do projeto, autor, maintainer, copyright, etc. Aqui tem extra source files, que é tipo, se você quiser empacotar o seu projeto para publicar ele no Hackage, que é o repositório de pacotes do Haskell, aí você pode passar coisas extras que você quer que vá no pacote, tipo readme, changelog, etc. Aqui, tipo, você pode colocar uma descrição. Mas o mais importante aqui é que você vai colocar as suas dependências aqui. Então, tipo, assim como em outras linguagens, você pode depender de várias bibliotecas para o seu projeto e você pode simplesmente colocar suas bibliotecas aqui e você pode especificar qual versão você depende ou não. Em geral, quando você usa o stack, o mais comum é você não especificar de quais versões você depende, por um motivo simples. O stack, ele é baseado numa ideia de resolvers, essencialmente. Um resolver é um conjunto de versões de pacotes já meio que pré-curada para garantir que elas funcionem juntas. Então, a maioria das versões que você usar vão ser baseadas no resolver que você escolheu. Se você precisar de uma coisa que está fora do resolver, aí você tem um outro processo, mas normalmente é basicamente isso. Fora isso, ele criou esse arquivo stack.yaml aqui,
que é para você configurar o próprio stack. Então vocês veem aqui, ó, ele está falando, o resolver que eu estou usando aqui é o LTS 18.16. Ele explica aqui, tipo, que você pode ir nos docs do stack para ele explicar como a configuração funciona. E ele fala aqui, ó, tipo, o resolver, você escolhe qual é o snapshot dos pacotes e a versão do compilador que você quer usar. E aqui, tipo, você consegue colocar, tipo, quais são os pacotes que você quer que o projeto build. Você consegue colocar dependências que não estejam no resolver. Então, tipo, se você precisar de alguma dependência em comum e tal. Tudo isso são opções de configuração que eu não vou falar muito sobre agora, porque a princípio a gente não vai precisar disso, mas só para dar uma ideia geral para vocês. Ele também gera esse arquivo aqui, esse arquivo .cabal. O Cabal ele é a ferramenta de build mais padrão do Haskell. Eu não uso ele e eu não recomendo usar ele para quem está começando agora. Ele é uma ferramenta meio legado, mas o stack também gera os arquivos de build do Cabal para caso você queira usar ele. Você não precisa mexer nos arquivos de build do Cabal nunca, assim o stack já gera eles para você. Ele também gera esse stack.yaml.lock, que também funciona como o package.lock lá do npm. Beleza, aí ele gera o básico, assim, uma licença, um readme, ele gera um git ignore aqui, para tipo com coisas que você não quer incluir no seu repositório. Então tem esse stack work aqui, que é onde vai ficar todos os arquivos temporários que o stack gera no build, etc. Tá. Basicamente isso que ele gera, assim, por cima. E, beleza, coisas importantes, tipo, tem esse setup.hs. O setup.hs, a gente também não vai mexer nele. Ele tem mais a ver com, tipo, se você quiser customizar o projeto de build, o processo de build. Mas o mais importante aqui é o seguinte, ele gera essa pasta app, que tem um arquivo main.hs, e essa pasta source, que tem um arquivo lib.hs. Por que ele gera duas coisas? E uma prática bem comum em Haskell é a gente dividir as aplicações da gente em duas partes. Normalmente a gente escreve uma biblioteca que ela implementa todas as funcionalidades da aplicação, e a aplicação em si a gente importa a biblioteca e usa ela para construir a aplicação de fato. Então, assim, atualmente o que ele está fazendo? Ele cria um módulo main aqui, onde ele importa lib. No módulo lib, ele implementa uma função chamada sumfunc aqui, e ele diz que sumfunc vai ser putstrln essa string. Então, quando a gente rodou ali, vocês veem que ele imprimiu aqui sumfunc. Então é exatamente isso, ele está rodando ali main, avalia sumfunc avalia putstrln sumfunc, aqui imprime isso aqui e o programa termina. Deu para entender basicamente assim o que está rolando até agora? Beleza. Então, assim, então, só para a gente ter certeza que está tudo claro aqui, vamos fazer aquele clássico de toda vez que você está começando com uma linguagem de programação, que vai ser fazer o Hello World. Então, eu vou dizer que main vai avaliar o termo hello, e eu vou definir que lib exporta aqui o termo hello, e eu vou definir que hello avalia o termo putstrln hello world. Então, se eu der um stack run agora, ele vai compilar. Eu acho que eu vou parar para fechar umas coisas aqui, tá, gente? Eu tô com a memória meio ocupada aqui, tô com bastante coisa aberta, então as compilações provavelmente vão ficar um pouquinho mais lentas do que deveriam aqui. Bom, mas vocês veem que ele tá compilando aí, ele compilou e ele imprimiu aqui. Hello World. Bom, eu só me dei um instantinho aqui. Que eu vou fechar umas coisas aqui. Só para liberar um pouquinho.
Só? Alô, tinha dado travado. Pensei que era aqui. Eu achei também que era só pra mim. Não falei nada. Ah, não, era eu aqui. Assim, eu fui fechar umas coisas aqui só pra liberar a memória, porque esse computador é meio carroça. Aí. Eu acho que foi o Vocês estão me ouvindo agora de boa? Uma baixada Boa. no ping aqui do nada. Pode ter sido também. Beleza. Então, só um instante aqui. Que ainda tá meio travado aqui. Beleza. Tá, agora melhorou um pouco. Bom, então, só voltando aqui, esse exemplo do Hello World. Então, assim, primeira coisa que a gente pode reparar aqui. Vocês veem que todos os arquivos aqui, eles começam com module, alguma coisa, where, e aí vem o resto. Mesma coisa aqui, só que a diferença no lib é que a gente tem aqui, tipo... eu vou fazer aqui porque o overlay do Firefox tá aqui, vocês provavelmente não estão conseguindo ver. Mas vocês veem aqui que, ó, ele começa com tipo module lib, aí vem entre parênteses hello where. O que é esse hello entre parênteses aqui? Para todo módulo em Haskell, você pode dizer exatamente o que ele exporta. Então, para você fazer isso, você coloca entre parênteses aqui os nomes que você quer que ele exporte. Então, aqui eu estou dizendo que tem um módulo lib que ele exporta o nome hello e apenas o nome hello. Então, se eu definisse, sei lá, uma outra função aqui, se eu definisse um outro termo aqui, né? Porque, na verdade, assim, em módulos de Haskell você define termos, nem todo termo vai ser uma função. Então, se eu dissesse x igual a 1 aqui, e eu tentasse fazer, sei lá, main é igual a print x, se eu tentar compilar aqui, vocês vão ver que ele vai dar um erro. Pronto, vocês veem, falou. Variável x não está em escopo. Isso é porque, embora eu esteja importando tudo que lib exporta aqui, eu não falei que lib exporta x, eu falei que lib exporta só hello. Então, então voltando aqui, vocês podem ver que, tipo, todo o código Haskell é definido em módulos, e um módulo é um conjunto de definições de termos. O GHC, para que ele compile seu código, ele espera que exista um módulo chamado main, contendo um termo chamado main, e que esse termo chamado main seja do tipo IO, espaço, abre parênteses e fecha parênteses. Esse abre parênteses e fecha parênteses e você lê unit. Então você fala que ele é do tipo IO unit. E a execução do programa compilado, ela é equivalente a você avaliar o termo main. Peraí. Então, o que significa esse tipo IOA? Então, se vocês voltarem aqui, vocês veem, ó, main é do tipo IO unit, hello é do tipo IO unit. Esse dois pontos aqui em Haskell, ele significa tem tipo, tá? Então, tipo, basicamente essa linha aqui significa hello tem tipo IO unit, que significa main tem tipo IO unit. Então, bom, o que significa dizer que uma coisa tem tipo IO unit? Basicamente assim, como eu falei para vocês, o código Haskell ele normalmente é puro. Isso significa que ele não tem nenhum efeito colateral e ele só recebe, tipo, uma função em Haskell só recebe um valor, produz um valor. Se você fala que um termo é de um tipo, assim, sei lá, de um inteiro, ele vai ser uma constante ali, ou ele vai ser um termo que reduz para uma constante. Eu já explico também sobre isso. Só que para você fazer qualquer coisa útil, para você imprimir na tela, você precisa de efeitos colaterais. E para isso você tem esse tipo polimórfico, tá? IOA. Então esse A aí é uma variável de tipo. Toda vez que vocês virem uma letra, alguma coisa começando com letra minúscula dentro de um tipo, isso é uma variável de tipo. Quer dizer que ela pode ser substituída por qualquer tipo. O tipo IOA ele representa uma ação que vai realizar um efeito colateral
e vai retornar um valor do tipo A desse efeito colateral. Você avaliar um valor do tipo IOA corresponde a você realizar a ação. Então, especificamente em Haskell, você consegue falar sobre a ideia de programas que fazem coisas. Assim, quando você tem um valor desse tipo, esse valor meio que representa um programinha que, quando ele for avaliado, esse programinha vai ser executado. Tá, e o que é aquele tipo unit que a gente passou como argumento do tipo IO ali? Toda função em Haskell retorna um valor. Tipo, toda função retorna um valor. Então, quando a gente quer representar que uma função não retorna nada útil, você tem que usar o tipo unitário. Você escreve ele como unit, ali, como abre parênteses, fecha parênteses. Esse é um tipo que ele só tem um valor também, que também se escreve abre parênteses, fecha parênteses. Como o tipo só tem um valor, ou seja, não tem nenhuma informação nesse valor, ele não pode significar nada, ele representa a ausência de informação útil. Então em Haskell você não retorna nada, você não tem um tipo void, assim, você não pode ter uma função que retorna nada, porque toda função em Haskell ela é matemática, então ela tem que retornar alguma coisa. Só que se a sua função realmente não representa nenhum valor útil, você retorna ali o unit. Uma vez que você tem a IOUnit, você está representando a ideia de que o main é uma ação que vai realizar efeitos colaterais e não vai retornar nada pra gente. Ou seja, é um efeito colateral puro. É tipo, você executa o seu programa só para ele executar efeitos colaterais. E esse é o objetivo de você executar o seu programa. Então, agora vamos começar a trabalhar num exemplo um pouquinho mais prático. E é aqui que eu quero começar a pedir um pouco de participação de vocês, porque eu quero que vocês me ajudem a construir esse segundo exemplo, beleza? Tá bom. Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa. Normalmente, assim, o nosso arquivo main aqui, o nosso app/main.hs, ele vai conter meio que a lógica de efeitos colaterais ali do nosso programa. A parte que realmente vai fazer alguma coisa, normalmente vai estar na nossa biblioteca. Então, o problema que a gente vai resolver agora vai ser um famigerado FizzBuzz, que talvez alguns de vocês já tenham visto, assim, em exemplos assim, de outras linguagens e tal, que ele é um exemplo simples, mas para mostrar como uma linguagem funciona. Então, eu vou trocar só esses buffers de lugar aqui, para deixar com mais espaço o lib ali. Então, uma coisa importante, assim, quando você está desenvolvendo em Haskell, é que, embora o Haskell seja uma linguagem compilada, a gente não precisa esperar a compilação completa toda vez para a gente interagir com o código, porque o Haskell, apesar de compilado, ele tem um interpretador extremamente bom. Só deixa eu botar aqui de volta para ele compilar. O Haskell tem um interpretador extremamente bom que você consegue executar seu código interativamente nele, embora ele seja uma linguagem compilada. Então, para você inicializar o interpretador, você roda aqui stack ghci. Ghci é o nome do interpretador, que é GHC Interactive. Então, vocês veem que ó, ele compila na primeira vez e ele deu aqui, ó, OK, two modules loaded. Então, ele carregou nossos módulos, está até aqui no prompt, dizendo quais módulos ele tem carregados. E se a gente rodar aqui agora, main, vocês veem que ele executa o programa pra gente. Mas se a gente tivesse definido aqui, por exemplo, se a gente tivesse dito aqui x igual a 1, e a gente fizesse aqui, primeira coisa, a gente vai ter que recompilar o código para ele carregar aqui no interpretador. Então você dá um 2.0 que recompila, você vê que ele compilou só o lib que mudou. E a gente faz aqui lib.x, não, tem que botar aqui lib exporta o x. Então você vê que ele faz aqui lib.x. Desculpa, eu tenho que recompilar. Aí você faz lib.x. E você vê que ele retornou 1 aqui. O GHCI deixa você fazer várias coisas para você interagir com o código Haskell. E algumas das funcionalidades mais úteis dele são que você pode ver o tipo de qualquer expressão. Então, uma coisa curiosa, vocês lembram que eu falei para vocês que é uma linguagem que ela é estaticamente tipada, ou seja, todo termo em Haskell ele tem um tipo e o compilador ele tem que achar esse tipo. Se ele não achar esse tipo, ele nem compila. Mas vocês veem que eu coloquei aqui x igual a 1 e eu nem falei qual é o tipo disso. Mas se eu botar aqui 2.t, que é para eu pedir para o GHCI achar um tipo para mim, se eu disser 2.tx, você vê que ele acha aqui que x é do tipo integer. Como ele faz isso? O Haskell tem uma coisa chamada inferência de tipos. O
que aqui você não precisa dar o tipo de tudo, o GHC consegue resolver o tipo das coisas mesmo que você não dê o tipo de nada. E quando eu falo que ele não precisa que você dê o tipo de nada, ele realmente não precisa. Você pode escrever completamente sem você dar nenhum tipo e ele vai achar o tipo das coisas para você e ele vai dar um erro de compilação se você escrever alguma coisa que realmente não faça sentido e ele não consegue achar um tipo. Tá, esse menos menos aqui, gente, é como você escreve comentário em Haskell. Tá? Haskell tem dois jeitos de você escrever comentário. Tem um comentário de uma linha só, que aí você começa a linha com menos menos. E tem o comentário multilinha, que você começa com abre chave menos e você termina com menos fecha chave. Então, tipo, isso aqui é um comentário de várias linhas. Bom, vamos lá então. Qual é o problema que a gente quer resolver aqui? Problema. Para todos os números de 1 a 100, imprimir uma linha para cada número, seguindo a seguinte regra. Se o número for múltiplo de 3, imprimimos fix. Se o número for múltiplo de 5, imprimimos buzz. Se o número for múltiplo de 3 e 5, imprimimos fizz buzz. Se o número não for múltiplo de 3 nem 5, imprimimos o número. Então a ideia é essa. Então a gente vai implementar aqui uma função fizzBuzz. Vamos ver aqui a função run fizzBuzz, na verdade, que ela vai fazer isso. E eu não vou especificar essa função agora. Então isso é uma coisa legal que o GHC tem, que é, se eu quero implementar uma função, mas eu ainda não sei o que eu vou fazer com ela, eu posso colocar tipo, se eu preciso de um termo em algum lugar, mas eu não sei o que eu vou fazer com ele, eu posso colocar um underline aqui, que se eu tentar compilar, o GHC vai me dar um erro dizendo, olha, você precisa de um termo aqui, e ele vai me dar várias informações em relação ao tipo de tudo que ele inferiu até agora, tudo que tem disponível naquele lugar, e qual é o tipo que ele espera que você precise dar aqui. Mas bom, primeiramente, assim, como que vocês acham que a gente poderia começar a atacar esse problema? Bom, tudo bem. Então a primeira coisa, né, vai ser a gente fazer antes da gente começar mesmo a implementar esse Run fizzBuzz aqui, então eu vou comentar essa linha. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte, normalmente na programação funcional, você quer fazer... você quer construir funções mais complicadas a partir de funções mais simples. Então, como disseram aí, a gente poderia começar com a guarda. Especificamente, a gente vai fazer uma função que ela vai fazer, tipo, ela vai dizer o que a gente tem que imprimir para cada número. Tudo bem? Então, assim, primeira coisa, a gente vai dizer que, como eu falei, a gente não precisa dar o tipo, tá, de nenhuma função em Haskell, mas é uma boa prática você dar o tipo, porque às vezes, embora a inferência do GHC ela sempre funcione, ela sempre consiga achar um tipo, às vezes ele vai achar um tipo mais genérico do que você quer. Então, normalmente é uma boa prática você especificar só para você deixar clara a sua intenção. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser fazer uma função que vai pegar cada número aqui, então, e vai aplicar essa regra aqui. Tipo, então, vai pegar uma função aqui que, tipo, ela vai ser o fizzBuzz e ela vai mapear de um inteiro para uma string. Então, o que a gente vai fazer aqui? FizzBuzz. Aí, bom, como disseram aí, a gente começa com guardas. Então, para que serve guardas? Guarda serve para a gente fazer uma definição por casos da função. Especificamente, a guarda, ela substitui muito do que você faz com if e else em outras linguagens, ou com switch, ou com o que tiver. O que a guarda faz? Cada guarda vai ter uma expressão booleana que vai ser avaliada naquela guarda, e aí ele entra na guarda se aquela expressão for verdadeira. Então isso é muito semelhante a quando você define uma função por casos na matemática.
Então, como que a gente define se um número é múltiplo de 3? Um jeito de fazer isso é usando a função módulo. Então, tipo, o módulo em Haskell é a função mod. Então, primeira coisa aqui, qual é o tipo da função mod? Vocês vão ver aqui, mod é dado que A é integral, então é isso que essa setinha gorda significa, ela significa uma condição. Então, para qualquer tipo que é inteiro, ele recebe um A, um outro A e retorna um A. Mais uma vez, a sintaxe de quando você tem uma função com vários argumentos aqui, ela é meio esquisita, e eu vou explicar por que em breve, mas por enquanto só aceitem assim que quando você tem vários argumentos, vai ter uma seta entre eles. Mas bom, então se eu fizer aqui mod 10, 3, então tipo 10 módulo 3, eu vou dizer 10 módulo 3 é 1, 9 módulo 3 é 0, então tipo é o resto da divisão de tipo 10 por 3, o resto da divisão de 9 por 3 e assim por diante. Pessoal, me avisem se alguém não estiver acompanhando, tá? Então, se a gente quer descobrir se o número é múltiplo de 3, então, primeira coisa, essa função vai receber um argumento. Em geral, funções em Haskell... Tá baixo? Tá baixo, Matheus? Tá dando pra ver agora? tá dando umas cortadas meio esquisitas. Eu acho que eu não entendi bem. Tá estourado? Agora ficou melhor? O meu? Tá dando pra ver agora, Matheus? Porque eu realmente não tava ouvindo nada. É que eu tô num lugar muito barulhento, então eu acho que vou tentar escrever. Aqui eu realmente não tô ouvindo. Beleza, se quiser mandar lá no canal de dúvidas, tipo, eu posso dar uma olhada também. Mas pode seguir, eu vou escrever depois. Eu vou deixar aqui aberto, assim, o canal de dúvidas aqui, só pra eu olhar caso tenha alguma coisa. Eu encorajo vocês a abrirem o microfone e só falarem se tiverem alguma dúvida e tal. Mas bom, então, até antes de eu escrever aqui essa função, só falar um pouquinho de como é a sintaxe de função em Haskell. Então, se eu quisesse fazer, tipo, sei lá, de definir a função sucessor aqui. Então, tipo, se eu quisesse ser sucessor x é igual a x mais 1. Então, a sintaxe de função é essa, tá, gente? Tipo, você escreve nome da função, os argumentos, diferente de outras linguagens, função em Haskell não tem parêntese aqui, você só escreve os argumentos aqui separando com um espaço, e aí você escreve qual é a definição da função, uma vez que ela tem um argumento. Aqui eu vou fazer um pouco diferente, que é a guarda, que é a definição por casos. Então aqui eu quero ter uma definição diferente para a função de acordo com cada condição possível. Então eu vou dizer aqui, mod physbus de n, quando mod n3 é igual a 0, então vai ser phys, o valor retornado. Quando mod n5 é igual a 0, vai ser buzz, o valor retornado. Antes de checar esses dois, então as guardas são checadas na ordem, tá? Então a ordem aqui importa. Eu quero dizer que quando mod n3 é igual a 0, mod n5 é igual a 0, a gente vai retornar phys, buzz. Normalmente, assim, é uma prática comum em Haskell você alinhar essas coisas só para tipo, ficar claro o que faz parte da mesma definição. Então, só fazer aqui. E, normalmente, quando você usa uma guarda aqui, quando tipo, você quer que pegue todos os outros casos, você usa aqui otherwise é igual a... E aí a gente quer imprimir o número. Só que aí tem uma questão aqui. Se eu colocar só o número aqui, vou colocar aqui para exportar o physbus. Então, se eu colocar só o número aqui e eu tentar recompilar aqui no GHC, você vai ver que ele vai me dar um erro. E ele falou aqui, expected type string, actual type int. Porque o Haskell não faz nenhuma conversão automática entre tipos. Opa, acho que eu fiz besteira aqui. O Haskell não faz nenhuma conversão automática entre tipos. Então, se eu tentar passar um inteiro aqui como retorno, ele vai reclamar. Ele vai falar, pô, cara, você falou que essa função retorna uma string, mas está tentando me retornar um inteiro aqui. Então, como que a gente resolve isso? Bom, tem uma função que ela já é importada por padrão em todos os módulos. Vocês veem que aqui, quando falhou a compilação, ele mudou o prompt aqui para prelude. Por que ele fez isso? Porque todo módulo em Haskell, ele automaticamente importa esse módulo aqui chamado prelude, que ele contém essencialmente as funções mais necessárias da biblioteca padrão.
Se por algum motivo você não quiser que ele faça isso, você consegue usar uma extensão do GHC. Normalmente, se você ativar uma extensão do GHC, você escreve um pragma aqui, que é esse comentário com o jogo da velha, e você escreve aqui no implicit prelude. Você vê que ele já marcou aqui, aí se você não quiser que ele importe, mas por padrão esse módulo sempre está implementado, e todas as funções que a gente usa aqui sem importar nada, tipo put.strln, tipo mod, etc., tudo isso é definido no módulo do prelude. Então tá tudo vindo de lá. Então a função que pode ajudar a gente aqui nesse caso é a função show. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O que a função show faz? Ela recebe um A, onde esse A faz parte da type class show. Então eu tinha falado para vocês, type classes são conjuntos de tipos que podem fazer alguma coisa específica. E o que é a type class show? É a classe dos tipos que podem ser convertidos em strings, essencialmente, que podem ser exibidos. Então, para converter, como eu estou recebendo um inteiro aqui, um int, int faz parte da classe show. A gente pode ver isso usando o 2.i aqui, que 2.i é de info. Você pode até escrever 2.info aqui, mas o GHC entende se você botar só 2.i. Então, se eu botar aqui 2.i int, ele vai me dizer, ele dá uma série de informações sobre o tipo e tal, mas o que importa pra gente aqui são essas entradas aqui, instance, blá 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 blá. Então você vê que ele fala aqui, instance show int. O que isso significa? Significa que int faz parte da classe show, ou seja, ele pode ser convertido em string. Então se eu fizer aqui show 1, você vê que ele retorna string 1. Se eu fizer show 10, ele retorna string 10, etc. Então se eu colocar aqui para ele retornar show n, agora a função vai fazer o que a gente quer. Então deixa eu recarregar aqui, você vê que ele já carregou os módulos, ele conseguiu compilar agora. Então, agora eu posso fazer fizBuzz 0. Ele imprime fizBuzz porque é um múltiplo de 5 de 3. É 3 vezes 0, 5 vezes 0. Se eu fizer fizBuzz 1, ele imprime 1. Fizer fizBuzz 2, ele imprime 2. Beleza. Só que assim, uma coisa que é bom não confundir. Isso aqui é uma função que recebe um inteiro e retorna uma string. Ele está imprimindo aqui porque no GHCI ele imprime o valor que a função retorna. Mas essa função não tem nenhum efeito colateral, ela só retorna essas strings, ela não imprime essas strings. Beleza? Então agora a gente vai resolver o nosso segundo problema. E aí a gente já começa a entender um pouquinho de como que a programação funcional funciona aí. No sentido de que, normalmente, a programação funcional, para a gente construir um programa que resolve um problema mais complexo, a gente quer construir funções que resolvem problemas mais simples. Então, primeiro a gente fez a função para resolver um problema aqui, que foi o caso da gente pegar um número e determinar o que a gente tem que imprimir para ele. Agora a gente vai fazer isso funcionar para os números de 1 a 100. Então, assim... uma coisa interessante aqui sobre a programação funcional é que a gente usa valores imutáveis. O que isso significa? Isso significa que a gente não tem o que teria numa linguagem imperativa, por exemplo, em que a gente pode fazer, tipo, sei lá, se a gente estivesse usando um ser da vida aqui, a gente poderia dizer, tipo, sei lá, int x é igual a 0, for... A gente poderia fazer aqui, for int x igual a 0, x é igual a 1, x menor é igual a 100, mais x. Aí a gente poderia fazer printf, %s, a gente poderia fazer aqui fizBuzz x, que seria essencialmente essa mesma função aqui. Isso é o que a gente faria se a gente estivesse usando C. Só que como a gente está usando programação funcional, e especificamente programação puramente funcional, a gente não tem variáveis mutáveis, a gente não tem a possibilidade de fazer aqui um mais x, a gente não pode mudar esse valor. Tem formas da gente fazer esse mesmo padrão aqui em Haskell? Tem. É um pouco diferente, é usando uma lógica um pouco diferente, e tem suas vantagens em relação a essa, mas o que a gente vai fazer aqui, na verdade, é um pouco diferente. A gente quer executar essa função para todos os números de 1 a 100, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Haskell tem a ideia de ranges. O que é um range? Um range ele é uma forma de você construir uma lista que ela contém todos os números de um número até outro. Então, se a gente fizer aqui 1.100,
você vê aqui que ele constrói a lista de todos os números de 1 a 100. E além disso, tem algumas funções que elas são muito básicas na programação funcional. Então, qual que é a grande diferença assim, em relação a gente usar a programação funcional em relação a usar os paradigmas, além do que eu já falei? É que a programação funcional ela é muito baseada no que a gente chama de funções de alta ordem. Funções de alta ordem são funções que recebem uma função como argumento ou retornam uma função como argumento. E nesse caso, a gente tem três funções que são extremamente importantes em Haskell, que são as funções map, a função filter e a família de funções fold, que eu vou falar do fold R aqui. Tem várias outras. Bom, vocês não precisam entender os tipos dessas funções agora, eles são tipos extremamente genéricos. Eu só vou explicar o que cada uma dessas funções faz e a gente vai usar elas resolvendo os problemas aqui. A primeira que a gente vai usar vai ser a função map. A função map, ela pega uma função, então é isso que quer dizer aqui quando fala que ela recebe um A para B. Ela recebe uma lista de A's e ela retorna uma lista de B's. Isso é extremamente importante, porque todo padrão que você tem normalmente de você aplicar uma função, tipo, fazendo um loop ali de um número até outro, você consegue capturar, e até aplicar sobre uma sequência de valores, você consegue capturar usando a função map. Então isso é uma coisa interessante da programação funcional, que tipo, você tem muito menos estruturas de controle do que você teria na programação imperativa. Por exemplo, a função map aqui, ela substitui toda uma categoria inteira de loops. E ao invés disso, você usa funções que chamam outras funções para meio que você construir suas próprias estruturas de controle. Então vamos ver o que acontece aqui se a gente fizer map fizzbuzz nos números de 1 a 10. Todo mundo entendeu o que aconteceu aqui? Você aplicou fizzbuzz na lista de 1 a 10? Sim, e retornou uma lista onde cada valor correspondente ao valor anterior é o resultado de cada aplicação. Então vocês veem que assim, isso está fazendo meio que a mesma ideia do loop ali em C, só que ao invés da gente imprimir cada valor, a gente está construindo uma lista com todos os valores, certo? Então, bom, você perguntou se você não falou que você não entendeu se a função mod é nativa. A função mod, ela vem da biblioteca Prelude, biblioteca padrão. Ela é implementada em termos de código nativo, assim, no final todas essas funções, assim, tipo mod, primeira coisa, assim, importante entender sobre Haskell é que tudo é função, tá? Até operadores, assim, tipo o é comercial aqui, que é o end lógico, ele é uma função também. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas todas essas funções que são meio que nativas, assim, que elas trabalham sobre tipos nativos da máquina, etc., elas são definidas em um módulo chamado GHC. Em última instância, elas são definidas em um módulo chamado ghc.prim, que ele implementa funções que, na verdade, elas são implementadas diretamente no compilador e elas só estão definidas nesse módulo para outros módulos saberem que elas existem, essencialmente. Bom, então, esse map fizzbuzz aqui, ele substitui a gente fazer aquele loop que a gente faria em C. Então, vocês veem aqui que a lógica já dá um pouco diferente. A gente não pensa mais em termos de fazer um loop que vai executar ali, que vai fazer alguma coisa em cada passo. A gente pensa em termos de transformar uma estrutura de dados em outra estrutura de dados. Então, bom, a gente vai fazer. Então, agora a gente tem a nossa lista com um fizzbuzz para cada elemento e a gente precisa agora só imprimir ela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar nosso run fizzbuzz aqui. E, como eu falei, a gente só quer imprimir, a gente quer que seja um efeito colateral puro. Então, quando a gente tem um efeito colateral puro, o tipo disso vai ser IO unit, certo? Então, a gente vai fazer aqui, run fizzbuzz é igual a... Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer vai ser... map fizzbuzz 1 até 100. Então agora a gente tem um valor que a gente tem que imprimir para cada valor até de 1 até 100. Mas agora a gente tem que imprimir cada valor. E aí para a gente fazer isso vai ser um pouco mais complicado. Então eu vou ensinar uma outra função para vocês.
que essa é uma função um pouquinho mágica. Ela vai depender de alguns conceitos um pouco mais avançados, mas eu vou fazer uma coisa aqui para poder simplificar para vocês. Então, eu habilitei uma extensão aqui no GHCI que me permite passar diretamente os tipos em que eu quero que uma função funcione. Então, a função que eu quero mostrar para vocês, ela se chama mapm. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Vou dizer que dois pontos tem mapm, e aí vocês podem ignorar isso aqui é mais em relação a requisitos da função. Mas o que ela está dizendo? Está dizendo que ela vai receber uma função que recebe um A e retorna um I/O B. Então é uma função que ela recebe alguma coisa e realiza uma ação de I/O, vai receber uma lista e vai realizar uma ação de I/O que vai retornar o resultado de aplicar isso sobre essa lista. Então eu vou fazer aqui mapm put strln sobre aqui. Então o que a gente está fazendo aqui? Qual é o tipo de put strln? Put strln é uma função que recebe uma string e executa uma ação de I/O que não retorna nada. Esse tipo aqui faz sentido para vocês? Gente, por favor, me perguntem as coisas, tá? Que eu realmente estou avançando um pouco rápido aqui. Basicamente, o que eu tinha... Então, assim, put strln, ele recebe uma string e ele imprime essa string. Então, ele executa uma ação de I/O e ele não retorna nada de útil porque ele só imprime. Ele não tem nenhum valor que seja retornado. Então, assim, por que a gente precisa do mapm aqui ao invés de só usar o map também? Porque o mapm permite que a gente execute uma ação. Diferente do map, que ele espera uma função pura, aqui, vocês veem que é só A para B aqui, o mapm, ele executa uma ação e ele transforma a nossa lista numa ação que retorna uma lista. Se a gente tentasse fazer isso com o map, o que ia acontecer? Se eu fizesse map put strln 1 para 100, vocês veem que vai dar erro aqui. Aliás, primeiro ele vai falar que não é uma string, beleza. Então se eu só converter isso para string, então se eu fizesse map put strln map show 1 para 100, vocês veem que, primeira coisa, ele vai me dizer que ele não consegue fazer nada porque ele não sabe como imprimir uma ação de I/O, que obviamente não tem como imprimir. Então, assim, o mapm, ele permite que a gente construa uma ação que executa uma ação mais simples sobre cada elemento de uma lista. Deu para entender a ideia aí, pelo menos? Deu sim. Então naquela linha você roda o map no Fizzbuzz e daí você roda com o mapm o put strln nessa lista. Sobre cada string na lista que foi retornada, exatamente. Ok. Na verdade, como o Haskell é uma linguagem preguiçosa, a execução disso vai ser um pouquinho mais complicada do que isso, mas eu vou explicar isso para vocês um pouco melhor na parte que eu começar a falar sobre a execução preguiçosa. Bom, então, o que vai acontecer aqui? A gente está pegando aqui 1 para 100 e a gente está, executando o Fizzbuzz sobre cada elemento. Isso vai criar uma lista de strings e a gente está executando o put strl e a gente está construindo uma ação de I/O que imprime todas essas strings usando o mapm, essencialmente. Bom, próxima coisa aqui vai ser que a gente vai ter um problema. Se eu tentar recompilar, você vai ver que ele fala aqui: eu esperava o tipo I/O unit e você me deu um tipo I/O lista de unit. Por que ele está reclamando disso? Porque qual é o tipo do mapm? O mapm, vou dar o tipo simplificado. Então, mapm lista @io. Qual é o tipo do mapm? Ele quer uma ação que vai receber um elemento e vai fazer uma ação de I/O sobre esse elemento, receber uma lista desses elementos e vai retornar uma ação de I/O com uma lista dos resultados.
Isso é útil se a gente quiser trabalhar com o resultado de cada ação de I/O ali. Então, se tivesse uma ação de I/O mais complexa, pode ser que a gente quisesse o resultado. Mas nesse caso a gente não quer isso, a gente quer descartar o resultado. Então, a gente poderia fazer isso aqui manualmente, tem jeitos da gente fazer isso, mas para eu não entrar muito em detalhes agora de mexer com I/O, tem uma variante do mapm que faz o que a gente quer, que é o mapm underline. Então tem essa convenção, que eu não acho ela particularmente muito legível, mas ela existe. Tem essa convenção aqui, que quando você tem funções algumas funções que criam ações de I/O que retornam os valores, você tem uma variante com um underline no final que ela descarta o valor. Vocês verem aqui, ele faz a mesma coisa, só que ao invés de ele retornar uma lista na ação de I/O, ele retorna void, então ele descarta os valores. E esse caso é para quando a gente só quer executar sobre uma sequência, a gente não quer o valor. Então, a gente pode mudar aqui para mapm underline. E a gente pode dar um reload aqui, e agora vai funcionar. E agora se a gente eu tenho que exportar a função aqui, então run fizz buzz. Então se eu fizer aqui run fizz buzz, vocês veem aqui, ó, ele imprimiu em cada um em uma linha, porque às vezes a gente usou o putstrln, os valores, e aí quando é múltiplo de 3 ele imprimiu fizz, quando é múltiplo de 5 ele imprimiu buzz, quando é múltiplo dos 2 ele imprimiu fizz buzz. Então a gente resolveu aqui o nosso problema. Vocês têm alguma dúvida sobre essa solução? Beleza. Bom, tem uma coisa a mais que a gente pode fazer aqui nessa solução, que é que tem uma coisa relativamente ineficiente aqui. É que a gente está rodando duas transformações sobre a lista. Por causa de como o Haskell funciona, isso aqui não vai ser ineficiente. Não vai ser tipo, ele vai pegar essa lista, ele vai alocar outra lista, rodar o map, e aí ele vai rodar o putstrln sobre cada um. Ele funcionaria assim se o Haskell não fosse uma linguagem preguiçosa, mas como ele é uma linguagem preguiçosa, isso aqui na verdade é eficiente. Mas isso aqui não é a forma mais idiomática de escrever. Então, eu vou aproveitar agora para apresentar um dos operadores mais importantes da linguagem Haskell para vocês, tá, gente? Que é o operador ponto. Então, se vocês olharem o tipo do operador ponto aqui, vocês vão ver que ele recebe uma função de algum B para algum C, não importa quais tipos esses sejam, uma função de algum A para algum B, e ele retorna uma função de A para C. Ele recebe um A e retorna um C. É equivalente você falar essas duas coisas, eu já vou explicar por quê. Mas o que o operador ponto é, na verdade? O operador ponto, ele é o operador de composição de funções. Eu imagino que boa parte do pessoal aqui tenha visto lá na matemática aquela ideia de que você pode pegar duas funções e você pode compor elas. Igualmente, aqui no Haskell, você pode compor duas funções. Então, por exemplo, se eu tenho uma função aqui que multiplica um número por 2, aqui em Haskell você pode escrever isso de uma forma bem simples. Você pode dizer vezes 2, se você pegar aqui tipo de vezes 2, você vê que ele recebe um tipo numérico e ele mapeia para um valor do mesmo tipo numérico. Se eu quisesse, por exemplo, ter uma função mais 1, poderia fazer isso. E se eu quiser a composição das duas? Então, se eu fizer aqui f é igual a vezes 2 ponto mais 1. Então, isso vai ser uma função que, se vocês lembram da matemática, a composição de funções é lá da direita para a esquerda. Então, vai ser uma função que soma 1 e depois multiplica por 2. Então, agora, se eu fizer f de 2, você vê que ele dá 6, porque ele somou 1, deu 3, multiplicou por 2. Se fizer f de 3, ele vai dar 8. Se fizer f de 4, ele vai dar 10. Por quê? Porque o operador ponto, ele compõe funções. Ele cria uma nova função, que ela executa primeiro essa função sobre o argumento, e o que retornar, ele executa depois essa função sobre o argumento. Então, ao invés de mapear duas vezes a lista, eu posso mapear uma vez só. E como que eu faço isso? Bom, qual é o tipo de fizzbuzz? O tipo de fizzbuzz é int para string. Qual é o tipo de putstrln?
tipo de putz_string string para ação de I/O. Então, se eu compor essas duas, o que acontece? Bom, se eu fizer uma função que vai rodar... Fala. Você pode falar... Você pode falar para mim? Calma, agora eu fiquei meio perdido. Ah, não. Basicamente, o que que essa tipagem significa? Então, eu vou destrinchar um pouco esse tipo, tá? Então, A para B, C para D, E, significa que o termo que tem esse tipo, então vamos dizer, A para B, C para D, o f é uma função que recebe um A para B. Então, f é uma função que recebe um A para B, ela recebe um C para D e então retorna um E. Só lembrando que assim, quando a gente vê esses nomes com letra minúscula, eles são variáveis. Então, basicamente, eles podem ser substituídos por qualquer coisa. Então, o importante aí são as convenções que a gente estabelece aí. Então, o que que significa aí? Qual é o tipo da função do operador ponto, que foi o que a gente mostrou aí? Você pode ler o tipo do operador ponto assim. O operador ponto recebe como primeiro argumento uma função, como segundo argumento uma função cujo tipo de retorno é a entrada do primeiro argumento e retorna uma função que recebe a entrada do segundo argumento e retorna o retorno do primeiro. Então, assim, quando você tem várias variáveis de tipo dentro de uma definição aí, o que isso significa é que você pode substituir elas por qualquer tipo, mas a substituição tem que ser coerente. Se você substituir B, tem que substituir todos os Bs. Então, por exemplo, se você passasse uma função que ela recebe, sei lá, se você passa uma função int para string ali, onde ele recebe A para B, isso significa que o tipo do retorno vai ser int para algum C, onde esse C é definido pelo primeiro argumento. Então, são realmente como variáveis numa fórmula matemática, tá? Você está dizendo, tipo, o compilador vai resolver para você quais são os tipos, de fato, da função, e você pode escrever funções extremamente polimórficas, assim. Talvez uma forma de ajudar a entender isso seja mostrar uma coisa que normalmente o compilador esconde de você. Acho que é assim. Beleza. Então, se eu fizer aqui... Tá, ele não mostra, mas eu posso dizer aqui que ó, o tipo do operador ponto é for all A, B, C, B para C, A para B, A para C. Então, não sei se vai ajudar a entender, mas é exatamente isso. Para todo tipo A, B e C, ela pode ter esse tipo. E cada vez que você usar, o compilador é que vai determinar se você está usando de um jeito que faça sentido em relação a esses tipos. Faz mais sentido? Beleza. Bom, então aqui o que eu queria mostrar é que a gente pode escrever essa função como... Então assim,
como o valor que FizzBuzz retorna é compatível com o valor que putstrln recebe, a gente pode compor elas e construir uma função que ela, de uma vez só, ela aplica FizzBuzz e aí ela imprime o valor retornado. Como que a gente vai escrever isso? Vai ser putstrln.fizzbuzz. Então vocês veem que agora a gente compôs uma função que ela recebe um inteiro e ela retorna uma ação de I/O. Então a gente pode escrever aqui como mapm e a função que vai mapear vai ser simplesmente putstrln.fizzbuzz. E é isso. Então esse programa é equivalente ao anterior e a gente pode dar um reload aqui. Se a gente fizer run fizzbuzz, vocês veem que ele faz a mesma coisa. Só que agora a gente está usando a composição de função para construir a função que a gente quer executar sobre a lista. Então, só recapitulando rapidamente assim, aqui tem todos os elementos principais, embora esse seja um exemplo muito simples, aqui tem todos os exemplos principais de como você constrói um programa em Haskell. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas primeiro eu queria saber se você tem alguma dúvida. Eu introduzi bastante conceito agora. Bom, oi? Não, tinha sido tranquilo. Boa. Então, voltando um pouco. Normalmente, o código Haskell ele vai consistir em duas fases. Na primeira fase, você vai construir uma estrutura de dados que ela representa a estrutura de controle do seu problema. Então, é diferente de, por exemplo, C, onde você normalmente vai estar especificando explicitamente o fluxo de controle. Na programação funcional, é muito comum você usar uma estrutura de dados para representar o seu fluxo de controle. Então, nesse caso, como a gente tem um fluxo linear em que a gente quer passar por cada elemento ali fazendo alguma coisa, a gente usa uma lista para representar esse controle linear. Na segunda fase, você percorre a estrutura realizando algum tipo de ação. E você pode ter várias vezes esse padrão, tá? Você pode ter, num programa mais complexo, você pode ter várias partes em que você constrói várias estruturas e cada uma você percorre ela, computando alguma coisa sobre ela, etc. E no final você vai ter uma função que vai construir uma ação de I/O sobre ela, que vai ser o que o seu programa de fato vai fazer, entre aspas. E a ideia toda disso é que, em geral, você quer construir ações complexas a partir de ações simples. Você tem vários combinadores, e essas funções que recebem outras funções, a gente muitas vezes chama elas de combinadores, porque isso é justamente o que elas fazem, elas pegam essas ideias simples e elas combinam em ideias complexas. Então a gente tem o mapm ali, que permite que a gente capture essa ideia de você rodar uma ação de I/O sobre cada elemento de uma lista. E a construção de programas funcionais se dá através da composição. Então vocês vão ver que a gente tem ali a composição de funções explícita, que é o operador ponto, mas muito do que você tem na biblioteca padrão e do que você vai implementar em Haskell são formas diferentes e mais poderosas de você compor várias coisas diferentes e de você construir o seu programa complexo a partir de vários programas simples. Que em Haskell, como eu falei, um programa é uma sequência de definições. Então isso é bem interessante, porque isso torna o seu código muito declarativo. No final você não está dizendo como fazer nada. Você só está dizendo o que as coisas são e compondo elas. E no final você especifica o que é para executar na sua ação de I/O. Então agora vamos fazer uma variação. Se a gente quiser pegar esse FizzBuzz e a gente quiser receber o valor máximo do usuário. Então agora, a gente tinha falado até agora de ações de I/O que elas eram do tipo I/O unit. Então a gente tinha ações de I/O que elas não retornavam nada útil. Mas a gente tem também ações de I/O que elas fazem algo útil. E nesse caso a gente tem a ação getLine. O que a ação getLine faz? A ação getLine, ela espera a entrada do usuário e aí ela retorna essa entrada como uma string. Então vocês veem que o tipo dela aqui, ao invés de I/O unit, é I/O string. Então ela é uma ação, de fato, que vai retornar uma string. Então se eu rodar getLine aqui, vocês vão ver que agora ele não mostrou nada, ele realmente travou o terminal, ele está esperando eu dar uma entrada. Se eu disser aqui abcde, ele retornou aqui abcde. Esse Ctrl+J aqui é coisa do terminal mesmo, mas ele retornou como uma string o que eu inputei. Só que assim, o Haskell tem uma coisa que outras linguagens muitas vezes não tem, que é que o Haskell, ele... Então assim, quando eu digo qual é o tipo de getLine aqui mais uma vez, é I/O string. Então isso aqui foi retornado
o GHCI imprimiu para mim porque o GHCI sabe lidar com ações de I/O. Mas essa string que foi retornada, ela vai estar para sempre suja. Ela vai estar para sempre marcada com esse marcador I/O, para dizer, cara, isso aqui é uma string recebida do usuário. Esse é o outro sentido do tipo I/O. Ele serve como um marcador de valores que eles vêm do mundo real, assim, não é do nosso mundo bonito, onde tudo é uma função matemática, onde você só passa valores e recebe valores, e se você chamar 2 vezes uma função, ela vai retornar sempre a mesma coisa. Se eu faço aqui o getLine, cada vez eu posso dar uma entrada diferente para ele, tipo, e ele vai ter que, tipo, me retornar de cada vez. O compilador do Haskell, ele baseia muitas otimizações na ideia de que se você chama uma função 2 vezes, ela vai ter o mesmo valor, e ele não precisa chamar de verdade 2 vezes. E de que você pode, e que também, outra propriedade, quando você tem funções em que, se você chamar elas com o mesmo valor, ela sempre retorna o mesmo valor, é que quando você tem uma função complexa, que ela chama várias subfunções, ele pode reordenar essas subfunções e chamá-las em qualquer ordem. Inclusive, isso é importante para a avaliação preguiçosa, que a gente vai falar sobre depois. Porque a avaliação preguiçosa significa que o Haskell pode decidir avaliar os subtermos da sua função em qualquer ordem, e ele pode até mesmo não avaliar um termo completamente, ele pode avaliar um termo, parar e avaliar outro, e enquanto está um só parcialmente avaliado, etc., ele pode fazer isso em qualquer ordem, e isso é extremamente importante para as otimizações dele. Então, por que esse valor fica marcado? Para saber que ele não pertence a esse mundo mágico e puro, ele não pode ser reordenado, a ordem que ele acontece é importante, tipo, quando a ação acontece faz diferença, e não tem nenhuma garantia de que a ação vai retornar sempre a mesma coisa. Tá, então como que a gente faz para lidar com isso? Tem várias formas de fazer isso, e a forma mais intuitiva aqui é uma coisa chamada de do notation. Então agora a gente vai mudar aqui. Então, basicamente, o que acontece? A gente vai definir essa função aqui usando do notation. Então, como é que a gente inicia do notation? A gente escreve aqui do e a gente vai dizer aqui input recebe getLine. Por enquanto, isso não vai fazer nada, isso só vai ler a string ali. Bom, o que isso aqui significa, na verdade? Você lembra quando eu falei que o getLine aqui, ele vai pegar uma string do usuário, mas esse valor está eternamente manchado, certo? Aqui, como a gente está dentro de uma ação de I/O, como esse termo aqui representa uma ação de I/O, o compilador sabe que a gente não está no mundo mágico da programação funcional, a gente está no mundo onde as coisas variam. Então, dentro da do notation, que ela só se aplica também dentro de algum contexto específico como esse, a gente pode extrair o valor de uma ação de I/O anterior. E é exatamente isso que essa setinha para a esquerda faz. Então, a gente tem o nosso valor sujo aqui, que ele não pode ser usado, mas como o compilador aqui sabe que a gente está no universo sujo também, a gente pode usar ele. Então, isso aqui vai basicamente, tipo, depois dessa linha aqui com a seta, o input, se a gente usar ele vai ser só do tipo string, mas só nesse contexto aqui. Por que a gente pode fazer isso nesse contexto? Porque esse também é um contexto de I/O. Então, a ideia toda que o Haskell força você quando você tem uma função pura, que é o caso do FizzBuzz aqui, que ela não faz nenhum efeito colateral, você pode usá-la em qualquer lugar. Quando você tem uma função impura, que é o caso do getLine aqui, você só pode usar ele dentro de um contexto que também é impuro, de um contexto que também está marcado com I/O. E a forma mais comum de você fazer isso é usando o do notation. O do notation, ele não é nada mágico, ele não é nada especial, tá? Ele é só um açúcar sintático que o Haskell fornece. Na verdade, você consegue traduzir ele em termos só de funções, mas eu não vou fazer isso agora porque fica um pouquinho mais complicado de entender e eu só quero introduzir os conceitos para vocês. Então agora a gente tem o nosso input, que é do tipo string. Tá, agora como é que a gente vai fazer para que a gente possa usar o nosso input e a gente possa fazer, ao invés de 1 até 100, a gente possa fazer os valores de 1 até n. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente não sabe se esse input aqui ele é uma string que corresponde a um inteiro válido. Então, como a gente determina isso? Vamos fazer o nosso primeiro import aqui. Eu
eu vou importar de um módulo também da biblioteca padrão do Haskell chamado text.read, uma função chamada readMaybe. Então eu vou compilar isso aqui. Ele provavelmente vai dar um warning pra gente dizendo que a gente não está usando input. Não deu. Tá bom? E agora a gente pode dizer qual é o tipo de readMaybe. Tá, a gente não tem ele aqui. Então eu vou importar aquele mesmo módulo, tá? Então aqui no GHCI você pode importar um módulo fazendo 2.m, e aí você passa mais os módulos que você quer importar. Se você também quiser desimportar algum módulo, você passa menos o nome do módulo. Mas aqui eu vou fazer 2.m mais text.read. Então ele importou o text.read, e agora eu posso dizer qual é o tipo de readMaybe. E aqui a gente vê uma coisa interessante. Duas coisas interessantes, na verdade. A função readMaybe, ela recebe uma string e ela retorna um maybe a, onde esse a faz parte da type class read. Então a gente tinha falado da type class show, lembra? Se a gente botar aqui 2.z show, se a gente botar aqui 2.z show, ele imprime uma informação, mas basicamente a classe show é a classe dos tipos que podem ser transformados em string. A classe read é o oposto. A classe read é a classe dos tipos que você pode ler de uma string. Faz sentido? Então, assim, uma vez que... Então, o que ele está dizendo aqui é que ele pode retornar qualquer valor da classe read, mas ele vai retornar um maybe desse tipo. Então, o que é um maybe? Eu vou pegar aqui a informação do tipo maybe. Ele imprime um monte de coisa, mas a linha que a gente quer saber agora é essa aqui. Que ele fala. O que essa linha significa? Ele fala data maybe a. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que maybe é um tipo. Isso quer dizer que tipo, isso é definido aqui por essa keyword data. Você usa a keyword data para definir um tipo. E que os valores de maybe para algum tipo A, então maybe é um tipo paramétrico, ele tem um tipo que é o parâmetro dele. Em outras linguagens, tipo se você já usou Java, alguma coisa assim, isso seria tipo maybe de A, seria alguma coisa assim. Só que em Haskell, normalmente, mais uma vez, aplicações são feitas sem parênteses, então nesse caso também os parâmetros de tipo são passados sem o menor maior ali. E ele fala que um maybe, ele pode ser um nothing ou ele pode ser um just A. O que isso significa? Significa que o maybe ele serve para representar o resultado de uma operação que pode retornar nada. O que isso significa aqui? Se eu disser read maybe, tipo, se eu disser read maybe ABCDE. Primeira coisa, Primeira coisa, a gente... O read maybe, ele fala... cacete. Desculpa, a gente terminar desconfigurado aqui. Se eu falar aqui, read maybe, você vê que ele fala que ele pode me retornar qualquer tipo que esteja na classe maybe. Como ele vai saber qual é o tipo que eu quero que ele retorne? Ele não vai, eu tenho que dizer para ele. E aí é que entra o que eu falei aqui, que esse dois pontos no Haskell significa tem tipo. A gente pode usar ele não só nas assinaturas de funções, mas a gente pode dizer read maybe 1, e eu quero que isso seja do tipo maybe int. Então, você vê que eu afirmei, você tem o tipo maybe int, ele falou, ok, consigo casar, então isso vai retornar maybe int. Então, se eu fizer agora read maybe 1 no tipo maybe int, ele retornou aqui just 1. Então, ele falou, ok, deu certo, e eu retornei 1. Que o 1 como inteiro, no caso. Então, ele realizou essa conversão para mim. Agora, se eu dissesse read maybe batata, maybe int, ele vai me dizer, pô, cara, eu não tenho como converter isso para um inteiro. Então, ele me retornou nothing. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai introduzir uma nova ideia do Haskell, que é a ideia de pattern matching. Então, assim como a gente definiu vários casos da função aqui usando guarda, em que cada caso a gente avalia uma expressão booleana sobre as variáveis que estão no escopo, aqui a gente vai introduzir um pattern matching, que ele serve para você casar quando um tipo tem várias variantes diferentes. Então, aqui a gente tem o just alguma coisa, e o nothing. E a gente quer fazer algo diferente em cada um desses casos. Então, o que a gente vai fazer? Case read maybe input maybe int of. Então, a estrutura da keyword case é essa. Case, aí você passa uma expressão, e aí você passa o of. E aí você tem que ter um caso para cada caso que essa expressão pode ter. Então, se der certo aqui, just n.
Aí a gente coloca uma seta para a direita e diz o que vai ser executado nesse caso. E aí, ao invés de a gente fazer o FizzBuzz de 1 a 100, a gente vai fazer de 1 a n aqui. Já se ele retornar nothing, a gente vai dizer... a gente quer imprimir uma mensagem e pedir o input de novo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser put strlen, insira um inteiro positivo. Então outra coisa que o denotation deixa a gente fazer, tá? Agora a gente consegue botar várias linhas aqui e ele simplesmente sabe que ele tem que executar essas ações aqui em sequência. Então ele vai executar a ação put strlen, ele vai executar a ação getLine e vai atribuir o resultado dela à variável input. E ele vai rodar aqui um read maybe, e aí baseado no retorno desse read maybe ele vai fazer uma coisa diferente. Então, uma vez que retornou nothing aqui, a gente vai fazer. E aí eu vou começar um novo do aqui, tá? Porque para cada braço aqui desse case, a gente tem que retornar um valor do mesmo tipo, que no caso vai ser um IO unit. E aqui eu quero fazer duas coisas. Então, tem como você fazer uma sequência de duas coisas sem você usar do notation, mas como eu falei, fica mais claro se eu usar aqui. Então, vou fazer put strlen, entrada inválida, e eu vou rodar novamente a nossa ação de I/O. Então, aqui, outra coisa é que Haskell não tem loops, mas aqui eu estou usando exatamente uma recursão para fazer isso. E não tem nenhum problema em usar uma recursão para fazer isso como em outras linguagens, porque o Haskell é esperto o suficiente para saber que ele não precisa preservar nenhum contexto entre as execuções, então isso aqui vai executar exatamente como um loop executaria em outras linguagens. Deu para entender, assim, a do notation aqui? Bem tranquilo. Boa. Bom, então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou recompilar e... eu escrevi errado aqui. Vou recompilar, ele recompilou. Então se eu fizer agora, run FizzBuzz. Ops. Ele falou, insira inteiro positivo, vou dizer 10. Então ele rodou tudo de 1 até 10. Opa! Tem um 10 ali que não deveria estar ali. Por que ele está fazendo isso? Não, esse é o 10 que eu botei como entrada, é verdade, tudo bem. Só que ele deixou ali. Mas ele rodou aqui, tipo, então ele fez 1, 2, fizz, 4, buzz, fizz, 7, 8, FizzBuzz. Então ele rodou de 1 até 10 aqui, e a gente consegue ver se ficou a entrada. Agora, se eu botar aqui, run FizzBuzz, ele vai dizer, insira um inteiro positivo. Se eu for escroto e eu botar batata, ele vai dizer, entrada inválida, insira um inteiro positivo. Agora, se eu for escroto também e eu botar 0, aí você vê que tipo, ele só terminou o programa, porque se você fizer aqui 1, 0, em Haskell ele dá uma lista vazia. Se fizer de novo e eu disser menos 10, ele também termina, porque se você fizer 1 para menos 10, uma coisa aqui, tá, gente, é que quando você vai usar um número negativo em Haskell, você não pode fazer assim. Por quê? O que é menos 10 entre parênteses em Haskell? Não. Agora, acho que eles corrigiram isso, ok. Tá, então, quando você usa um número positivo, você tem que colocar ali entre parênteses. Então, se eu fizer um número negativo, quer dizer, se eu fizer 1 para menos 10 aqui, ele também vai me dar uma lista vazia, então ele não vai fazer nada. Mas e se eu quisesse avisar explicitamente quando a pessoa colocou um número negativo ou 0? Então, o que acontece aqui? Se vocês verem como a gente colocou as guardas aqui na função, para cada caso de um casamento de padrões, você também pode ter guardas. Então, o que a gente pode fazer aqui a gente quer validar aqui que n é maior que 0. Nesse caso, a gente executa isso aqui. Se n não é maior do que 0, então otherwise. Aí a gente vai colocar mais um do aqui e vai ser put strlen, entrada não é positiva, e a gente roda novamente, para ele não terminar quando isso acontecer. Então, vamos dar um reload aqui. E agora se a gente fizer run FizzBuzz, e a gente disser 0, ele vai dizer, entrada não é positiva, insira um número positivo. Bom,
Pessoal, acho que se encerra esse exemplo do Fizzbuzz. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida até agora. O tempo da gente está acabando um pouquinho. A gente tinha planejado assim desse workshop durar em torno de 2 horas. Então provavelmente não vou conseguir passar por todos os exemplos que eu tinha aqui com vocês, mas eu provavelmente vou continuar enquanto o tempo durar, beleza? Queria saber se vocês têm alguma dúvida até agora, se teve alguma coisa que não ficou clara, assim, sobre o que a gente fez até agora. Pra mim foi tranquilo. Beleza. Então, só recapitulando um pouco aqui, nós fiz buzz com input ali. Como eu falei, tudo na programação funcional é composição, e a do notation é uma forma especial que o Haskell oferece de compor valores monádicos. Eu não vou explicar o que é um valor monádico aqui, mas só o que vocês precisam saber é que I/O é um tipo de valor monádico. Valores monádicos normalmente são valores que têm algum tipo de contexto, e I/O tem esse contexto de que é um valor que você precisa executar um efeito colateral para você pegar ele. Normalmente todo valor monádico ele representa algum tipo de computação que você pode realizar. E dentro da notation você pode colocar valores em linhas diferentes, que eles são avaliados em sequência, e você pode usar essa sintaxe da setinha para a esquerda, que você pode usar o valor de uma ação para construir as outras. O bloco do ele funciona porque tudo que a gente está fazendo ali dentro do bloco do retorna um valor do tipo I/O. E fora isso, assim, a gente pode usar o pattern matching, que não tem nada a ver, tá, com o do ali, para identificar vários casos de um tipo. E a gente viu rapidamente esse tipo maybe A, que ele representa o resultado de uma ação que pode ou não retornar um resultado. E ele vai retornar um just com algum valor do tipo A, quando a ação tem sucesso e retorna um A. E ele vai retornar um nothing quando a ação não retorna nada. E aí isso reitera uma coisa que eu falei, que é que na programação funcional a gente usa estruturas de dados para representar o nosso fluxo de controle. É diferente da programação imperativa, onde normalmente a gente constrói todo o fluxo de controle imperativamente. Nesse caso você quer ter operações que elas vão retornar tipos de dados que elas contêm um contexto de como o fluxo de controle deve prosseguir após elas. Bom, nessa parte agora, que provavelmente vai ser a nossa última, eu vou montar um gerador de números primos, que é um problema que provavelmente em outras linguagens seria bem complicado, mas que em Haskell é tranquilo, e eu vou falar um pouco sobre uma das features mais legais do Haskell, que é a avaliação preguiçosa. Então, esse módulo aqui já está ficando um pouquinho cheio, eu vou criar um módulo novo, eu vou chamar de primes.hs aqui, vou definir module primes where. Vocês lembram que eu coloquei uma lista de coisas que a gente exporta aqui, tipo, depois do nome do módulo. A gente pode não colocar essa lista também. Se você não colocar uma lista de exports depois do nome do seu módulo, isso só significa que o seu módulo exporta tudo que é definido nele. Eu vou colocar aqui import primes no main. E a gente vai fazer aqui. O que a gente quer fazer? A gente vai construir uma função aqui, nth prime, que vai retornar, não é uma função, é de um t que vai receber um int e vai retornar um integer. Qual é a diferença de int para integer em Haskell? Um int, ele é um inteiro da máquina. Então, o int normalmente ele no caso da minha máquina, por exemplo, que é de 64 bits, ele vai ser um inteiro de 64 bits. O integer, por sua vez, ele não tem um tamanho máximo. Então, se eu quiser fazer aqui, por exemplo, 2 elevado a 100, vocês veem que, tipo, ele retornou aqui, ele retorna, tem notação científica, ele retornou 1.26 vezes 10 elevado a 30. Por que ele consegue fazer isso? Porque o tipo integer não tem limite. Se eu fizer aqui tipo de 2 elevado a 100... não, desculpa, ele retornou um double nesse caso. Tipo, para retornar como inteiro é o outro operador de exponenciação. Então, peraí. 2 elevado a 100... Vocês vão ver que ele retorna esse valor enorme aqui. Se quiser fazer 2 elevado a 1000, vocês veem que ele retorna também esse valor enorme aqui. Por que ele consegue fazer isso? Porque ele tem o tipo integer, que ele serve para inteiros de qualquer tamanho. Então, tipo, não tem um limite para o tipo integer. Obviamente, o único limite é quanta memória tem na sua máquina para representar um número desse tamanho. Então, eu quero fazer essa função aqui, que a gente vai fazer ela, e ela vai retornar o enésimo primo.
Como que a gente pode fazer isso? Bom, eu imagino que vocês conhecem aquele algoritmozinho que é o crivo de Eratosthenes. Então esse vai ser o que eu vou implementar aqui. Então como que o crivo de Eratosthenes funciona? Bom, o crivo de Eratosthenes, ele pega... ele começa com uma lista de inteiros, remove os inteiros múltiplos de 2, depois os inteiros múltiplos de 3, depois os inteiros múltiplos de 5 e assim por diante. Até, tipo, se você prosseguir com esse processo infinitamente, você teoricamente tem uma lista de todos os primos. Só que na maioria das linguagens, obviamente, você tem que colocar um limite aí, você tem que dizer, cara, eu vou trabalhar nos primos de não sei quanto até não sei quanto. Haskell é diferente, porque o Haskell tem o que a gente chama de avaliação preguiçosa. Então, uma coisa que eu mostrei pra vocês é que a gente pode fazer ali 1, 10 e ter tipo uma lista de 1 até 10. Mas e se eu só fizer 1 e não der um limite? Ele vai ficar aqui produzindo valores para sempre. E isso é por causa de como a avaliação preguiçosa funciona. Quando eu digo para o Haskell, cara, constrói uma lista de 1 até 10, ele não faz nada na hora. Ele só diz, ok, tem uma lista aqui que em algum momento vai ser uma lista de 1 até 10. Mas ele não faz nada. Só na hora em que eu precisar realmente usar essa lista é que ele vai começar a construir ela. E ele só vai construir ela até a hora que eu precisar. Então se eu fizer take 5... 1, 10, essa função take aqui, ela pega um prefixo de uma lista. Vocês veem que ele retorna 1, 2, 3, 4, 5. Ele não vai nem construir o resto da lista. Se eu fizer take 5, 1 até infinito, ele faz a mesma coisa. Por quê? Porque ele só vai construir a parte da lista que eu realmente pedi. Enquanto eu não pedir os valores, ele não vai construir nada. Então, como que a gente pode fazer isso aqui? Bom, como eu falei para vocês, na programação funcional, muitas vezes a gente define operações mais complicadas a partir de uma operação mais simples. E eu vou definir um passo do crivo de Eratosthenes. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar uma lista, que teoricamente é uma lista onde eu já apliquei um pouco do crivo de Eratosthenes, e eu vou seguir aplicando. Então, no Haskell você consegue fazer o pattern matching, como a gente fez, na definição de uma função. Então, se eu disser aqui, sieve step, vai ser um passo do crivo de Eratosthenes. Vai receber uma lista de inteiros e vai retornar uma lista de inteiros. Então, sieve step xs. Então, o que é essa sintaxe aqui? Uma lista em Haskell, ela é construída de duas formas. Você faz, ou você tem um elemento seguido de uma outra lista, ou seja, se eu fizer aqui 1 e a lista 2, 3, 4, você vê que ele me retorna a lista 1, 2, 3, 4. Da mesma forma, eu posso usar isso para desconstruir uma lista. Então, eu posso fazer let xs é igual a 1, 2, 3, 4. Então, agora eu posso fazer x é 1, xs é a lista 2, 3, 4. Então isso aqui está desconstruindo uma lista na cabeça e a cauda dela. Então eu estou dizendo que, dado uma lista que a cabeça dela é x e xs, eu quero remover todos os elementos da lista que são divisíveis por xs, certo? Então se eu fizer aqui, por exemplo, então basicamente, como eu vou remover os elementos da lista? Bom, Haskell tem uma função chamada filter. E assim como o map que eu mostrei antes, filter é uma função de alta ordem extremamente útil, que ela recebe uma função que pega um elemento, retorna um booleano, e ela remove todos os elementos em que essa função retorna true. Então, se eu fizer filter, vamos dizer aqui, eu vou introduzir uma sintaxe que vocês não viram ainda, mas tipo, mod x2 igual a 0. Então, isso aqui eu estou construindo uma função anônima, tá? Se vocês já usaram JavaScript, alguma coisa assim, vocês provavelmente já viram. A função anônima em Haskell é tipo a barra invertida, aí vem os argumentos, aí vem uma seta, e aí vem o corpo da função, que ela tem que retornar. E eu vou dizer, nos números de 1 a 10. Então, ele me retorna só... ele retorna só os elementos onde essa função retorna true. Então, ele está me retornando só os elementos pares. Se eu fizesse aqui, filter x
mod x2 é diferente de 0, diferente em Haskell é barra igual, e eu fizesse 1, 10, agora ele me retorna os pares, os ímpares, desculpa. Então, o filter serve para você selecionar os elementos de uma lista específica. Nesse caso, o que eu quero fazer? Eu vou fazer filter, eu vou pegar um elemento, vou pegar essa chamada de n aqui, então, mod nx é diferente de 0. Então eu quero pegar os elementos onde o primeiro elemento da lista não divide eles. E eu vou filtrar o resto da lista. Certo? Então, vamos recarregar aqui. Se eu fizer aqui, sieve step 2 até 10, por exemplo. Você vê que ele retorna 3, 5, 7, 9. Se eu aplicar de novo, sieve step 3, 5, 7, 9. Ele retorna 5, 7, porque o 9 é divisível. Então vocês veem que em cada caso aqui, ele está me retornando todos os números que não são divisíveis por aquele número que eu já sei que é primo. Então, eu vou renomear essa função aqui para apply sieve, porque eu vou querer usar sieve step para uma outra funcionalidade. Então, eu vou dizer aqui, apply sieve numa lista que tem pelo menos um elemento, é isso. Então, vocês percebem que a gente pode, teoricamente, construir o crivo de Eratosthenes aplicando essa função repetidamente. Então, eu vou fazer o seguinte. Tem uma função extremamente, na verdade, eu vou implementar uma função aqui e eu vou chamar ela de unfold. O que essa função vai fazer? Ela vai receber uma lista de inteiros. Unfold sieve. Ela recebe uma lista de inteiros. Ela vai ela vai receber uma função que para cada elemento dessa lista de inteiros, então, ela vai receber a lista e ela vai retornar um elemento e uma nova lista, que é a nossa lista filtrada. E com isso eu vou produzir uma lista infinita. Estou explicando para vocês aqui por que eu tenho que retornar o elemento. Porque eu vou filtrar o resto, mas eu tenho que retornar o elemento que filtrou. Então, unfold sieve int é igual a int apply é igual a. Então, eu vou dizer aqui. E aí a gente tem esse construto aqui, tá? O let em Haskell, que ele serve para a gente definir variáveis locais. Então eu vou dizer let x rest é igual a. Na verdade, eu não vou nem passar a função aqui. Vou só dizer unfold sieve, ela recebeu uma lista de inteiros, então uma lista de inteiros. Vai dizer apply sieve int. Aí quando você termina de definir as suas variáveis locais usando o let, você faz in e aí você define a função que você quer chamar. E basicamente a gente vai dizer unfold sieve. Então vai ser um elemento aqui. Unfold sieve rest. Certo? Faz sentido essa função para vocês? Eu tô tentando entender que na hora que você coloca aquele monte de integer ali em cima, o cara vem todo. Não, tá. Basicamente eu estou dizendo que ela é uma função que vai receber uma lista de inteiros e ela vai retornar uma lista de inteiros. Eu estava dizendo que ela ia receber uma função a mais aqui, mas eu desisti disso. Então basicamente o que eu estou dizendo é só, ela recebe uma lista de inteiros, ela chama... Então basicamente o que eu vou dizer aqui, essa função aqui ela vai retornar o primeiro número da lista e a lista filtrada para esse primeiro número. Então ela vai retornar x e esse o resultado de aplicar esse filter aqui, beleza? Okay. Então ela, isso aqui, esses parênteses aqui, eles denotam o que a gente chama de uma tupla em Haskell, que é uma estrutura que representa uma sequência finita de valores que podem ter tipos diferentes, basicamente. É um par aqui, está dizendo que ele retorna um par que tem um inteiro e uma lista de inteiros, certo?
Aí aqui eu estou dizendo, eu vou chamar apply sieve nos inteiros, e eu vou atribuir o primeiro elemento da tupla para x, e o segundo elemento, que é a lista, para resto. E eu vou retornar esse x como primeiro elemento da lista, e eu recursivamente vou continuar aplicando o crivo aqui. Então, basicamente, a gente está construindo aqui o crivo de Eratosthenes. Inclusive, a gente pode construir agora essa lista infinita, que a gente vai chamar de sieve, que vai ser uma lista de inteiros. E a gente vai dizer sieve é igual a unfold sieve, começando com todos os números a partir de 2. Por que isso funciona? Por que isso não vai dar um loop infinito? Porque quando eu falo produz todos os números a partir de 2, ele não vai imediatamente produzir todos os números a partir de 2. Ele vai dizer, tá, você quer todos os números a partir de 2, alguma hora eu vou precisar disso, deixa registrado lá. Na hora em que eu digo aqui, para ele chamar apply sieve, ele vai dizer, tá, eu pego essa lista infinita aqui, eu só quero o primeiro elemento dela, e eu sei que o segundo elemento é uma lista, mas não preciso avaliar ela agora. Mais uma vez, o Haskell é uma linguagem preguiçosa, ele só avalia o que ele precisa. E eu vou retornar x, e esse cara aqui, que é a função filter chamada sobre isso. Mas você lembra do que eu falei no início, que o Haskell ele não chama os argumentos das funções na hora? Ele só vai deixar registrado aqui, que tipo, tá, eu tenho que aplicar esse filtro aqui alguma hora, mas ele deixa lá guardado isso. Então aqui eu falo, ele retorna o x, e o motivo disso funcionar é que aqui eu estou produzindo pelo menos um elemento, mas o resto vai ser avaliado depois. Então se eu der um reload aqui, vocês veem que tipo, ele compila com sucesso, e eu disser take 10 sieve, ele me retorna os primeiros 10 primos. Deu para entender? Acho que essa é a coisa mais esquisita, assim, que a gente vai fazer hoje. Olha, eu tô com uma certa dificuldade da lógica do programa total, assim. Se você puder dar uma repassada. Tá bom. Então vamos lá. O que a gente fez? A gente fez essa função apply sieve aqui. O que a função apply sieve faz? Ela vai receber uma lista de números que a gente não sabe quais são primos, basicamente. Na verdade, a única coisa que a gente sabe sobre essa lista é que o primeiro elemento dela é primo. Por quê? Porque aqui a gente definiu que o estado inicial da nossa computação, a gente pode pensar assim, é a lista de todos os inteiros começando em 2, certo? Ok. E a gente sabe que 2 é primo, correto? Sim. Bom, como que o crivo de Eratosthenes funciona? O crivo de Eratosthenes, ele pega um número que você sabe que é primo e ele tira todos os números que são múltiplos desse número do resto, correto? Ok. Então aqui a gente está dizendo, tá, a gente sabe que o primeiro é primo e a gente sabe que agora os nossos novos candidatos a primo são todos os números que não são múltiplos do primeiro número. Então, o que a gente faz aqui? A gente usa o filter, que ele vai retornar uma lista em que não tem nenhum múltiplo do nosso número inicial. Então aqui a gente está passando uma função anônima que ela retorna ela retorna true para todos os números que não são múltiplos do número inicial, correto? Sim. Só que o Haskell é preguiçoso, o Haskell não vai avaliar isso na hora. Então, tipo, essa lista aqui, por exemplo, a gente criou uma lista infinita aqui. O Haskell não vai avaliar nada dessa lista infinita. A única coisa que ele sabe dela é que ela é 2. Então, quando a gente começa aqui, o que ele vai fazer? Eu vou dizer, cara, sieve é unfold sieve 2. Então, basicamente, Haskell vai dizer, como que o Haskell está vendo isso quando começa? Ele vê sieve é igual a unfold sieve, que eu não ligo para o que é, 2, e eu sei que essa lista começa com 2, eu não faço ideia do que tem depois dela. Ele tem guardado aqui a informação de como gerar o resto da lista, mas ele não avalia ela na hora, certo? Ok. Na hora em que eu fiz o take 10 aqui, dentro do take 10, o Haskell percebe, opa, eu preciso de um elemento dessa lista. Então, o primeiro ele sabe que é 2, o segundo ele não sabe qual é, então ele vai ter que começar a avaliar. No momento em que ele tem que avaliar quem que é o segundo, ele percebe, opa, eu tenho que chamar unfold sieve. Tá, vou começar a chamar unfold sieve. Mas, opa, para eu chamar unfold sieve, eu tenho que definir quem que é x e quem que é rest. Então, eu vou ter que chamar apply sieve. Então, ele chama de apply sieve, ele vai substituir o x aqui por 2, e ele vai dizer, tá, filter, etc, blá, 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 blá.
E agora ele sabe que esse segundo cara aqui é dois pontos, filter barra n mod n2 é diferente de 0. Então é aí que entra a avaliação preguiçosa. É que o Haskell ele não vai avaliar isso. Ele só sabe que ele tem que gerar isso aqui em algum momento. Então se vocês já trabalham com generators no Python, vocês podem pensar que tudo em Haskell é um generator. É tipo, ele vai parar as funções na hora em que ele não precisar mais do valor e ele vai voltar para elas na hora em que ele precisar de mais valores daquela estrutura de dados. E é por isso que assim, é tão importante que você separe o que é I.O. do que não é I.O. Porque o que é I.O., ele não pode chamar várias vezes, ele não pode pausar e voltar depois. O que é I.O., ele tem que ser bonitinho e ele tem que se comportar direito. Enquanto em outras coisas ele pode simplesmente parar, ele pode voltar, ele pode tipo, não avaliar completamente, ele só precisa avaliar realmente o que precisa ser visível para você. Então beleza, ele fez isso. Então ele vai rodar esse filter, etc. E ele vai rodar até ele saber que o primeiro elemento aqui é 3. Ele sabendo que o primeiro elemento é 3, ele sabe que ele tem que chamar o apply sieve novamente, só que agora ele vai chamar com 3, etc. o resto. Então agora vai ser, além do filter, ele vai pegar aqui filter barra n mod n3 é diferente de 0, etc. E ele vai ir construindo isso aqui. Então a ideia toda é que isso aqui é um gerador em que cada valor instrui a ele como construir os próximos, essencialmente. E é isso que esse padrão aqui, unfold, faz. Eu implementei aqui na mão só para mostrar melhor para vocês como funciona, mas na própria biblioteca, você tem que estar no módulo data.list aqui, mas a própria biblioteca padrão tem uma função unfold. Na verdade, ele tem duas funções unfold, mas tem essa função unfold R aqui, que vocês podem ver que ela implementa um caso genérico disso. Ele implementa uma função que recebe um valor qualquer de um tipo B, e você tem que passar o valor a semente, assim, vamos colocar assim para essa função. E aí para cada B, ele gera um maybe A e B. E o A ele usa como elemento da lista, e esse B ele usa para continuar chamando essa iteração. E por que é um maybe aqui? Porque se você retornar um nothing, ele sabe que terminou a lista. Mas se você nunca retornar um nothing, também você pode gerar uma lista infinita. E como tudo é um gerador em Haskell, tipo, tanto faz você gerar uma lista finita ou uma lista infinita, ele só vai gerar o prefixo que ele precisa para rodar o resto do programa. Faz sentido? Faz. Boa. Bom, pessoal, tá terminando o tempo da gente aqui. Eu tinha mais alguns exemplos para mostrar, porque eu não sabia mais ou menos quanto tempo a gente ia levar, na verdade, mas assim, depois eu posso passar até para vocês e tal, posso passar soluções também. Mas eu queria saber se tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de saber, no geral, e eu espero que eu tenha conseguido deixar vocês interessados em Haskell. Eu não consegui colocar isso no slide, mas se vocês tiverem interesse assim, em continuar aprendendo sobre Haskell, eu sou administrador de um grupo sobre Haskell no Telegram, então se vocês quiserem entrar, seria t.me/HaskellBR, para vocês entrarem nele pelo browser mesmo, assim, então tipo, se vocês quiserem entrar lá.